Nesse vídeo eu vou falar sobre temas ligados à minha família, relacionamento, espiritualidade, que foram perguntas que me fizeram aqui. Bora lá! Vamos lá, vamos fazer as perguntas de cara, vamos entrar nas perguntas. Falando em família, como é a sua? Bom, minha família de origem é uma família que passou por umas situações bem difíceis, assim. Meus pais, meu pai é do Pará, minha mãe do interior de São Paulo, Botucatu, personalidades muito distintas. Ele é muito extrovertido, ela é muito introvertida. Se conheceram no interior de São Paulo, em Botucatu, vieram para São Paulo e acho que tinham dificuldades para poder lidar com o relacionamento deles, assim. Era um casal turbulento e isso deixou marcas assim em mim, questões que me afetaram assim durante muito tempo. Meu pai, seguiram casados até quando meu pai faleceu, quando eu tinha 19 anos. Tenho uma irmã mais velha, 5 anos mais velha, que foi uma pessoa sempre muito reservada, muito fechada e que nunca me deixou me chegar muito perto também, né? Meu irmão mais velho também não quer saber de pirralho por perto. Então acabei ficando menos conectado a ela do que poderia. Na vida adulta acho que isso melhorou, está longe de ser o ideal. Minha família atual sou eu, minha esposa, minha filha e o Boris, meu gato. Que eu gosto muito, assim, eu tenho tentado criar um modelo um pouco diferente do que eu vivi, um pouco mais de afeto, menos turbulência, mais entendimento, assim, para fazer com que as coisas sejam mais harmoniosas. Então hoje em dia eu me vejo tendo um pouco mais de paz e harmonia no sentido familiar. Acho que me reconciliei com muitas mágoas em relação aos meus pais, né? Minha relação com a minha mãe é melhor hoje em dia do que já foi. Então acho que é isso. Como era a sua relação com pais e irmãos na adolescência e como é hoje? Vocês são próximos? Com meu pai foi melhor até a época da adolescência, ele era muito afetivo. Com a minha mãe foi melhor até a adolescência, depois da adolescência eu acho que com os dois ficou mais estremecido, assim. Eu me recuei, me afastei muito. O trabalho voluntário eu acabei me dedicando muito àquilo, e porque acho que eu queria viver um pouco de distância dessa história deles dois. E com a minha irmã nunca foi muito próximo, assim. Então é isso. Sua mãe é possessiva? Não, pelo contrário, sempre foi uma mãe que também não era permissiva, né? Mas sempre me deu espaço para fazer as coisas. Minha mãe sempre foi professora, né? Então acho que ela entendia que tinha uma clareza de que prender não funciona, mas soltar também demais também não, mas não era nem possessiva. Se eu sou filho do meio, não, sou filho caçula, então sou eu e minha irmã mais velha, de 5 anos mais velha que eu. Vocês se consideram um bom filho? Acho que de modo geral, durante a vida, sim. Hoje em dia, minha mãe gostaria que talvez eu estivesse mais próximo dela, convivendo mais. Também acho que sim, acho que ela queria que eu estivesse mais próximo, mas, enfim, não é tanto quanto, mas é melhor do que já foi há muitos tempos atrás, que eu fiquei mais desconectado mesmo, assim. Como foi sua criação do ponto de vista psicológico? Foi uma criação ambivalente, porque ao mesmo tempo tinha carinho, eu era muito apegado aos meus pais, assim, de criança. Eu estava o tempo todo muito querendo unir eles, juntar eles para que eles ficassem bem, em harmonia. Acho que isso de alguma maneira me afetou. Acho que eu entrei num papel muito de salvador da família, o filho que veio para solucionar alguma coisa. Isso me ajudou, mas podia ter passado sem essa. Então foi uma criação que não foi nem rígida, mas também não permissiva. Acho que me deu alguma liberdade para me desenvolver. Mas acho que tinha as suas fragilidades e foram sensíveis ali para mim na adolescência. Você tem filhos? Sim, então siga nas minhas redes sociais, Instagram, @fredmatos com 2 T's. Você vai ver a minha filhinha, minha esposa, uma filha. Teria mais? Acho que não vou ter mais, vai ser só a Nina mesmo. Você acharia interessante ter um pai psicólogo? Eu sempre pergunto isso para quem tem pais psicólogos, né? Não sei, depende do pai, depende de que tipo de psicólogo ele é. Se for muito fechadão, né? Não sei se ajuda no final das contas, pode ficar muito teorizando, não pôr a mão na massa. Depende, não sei. Pode ser que sim, melhor do que
talvez não ter nenhum conhecimento, mas também não é garantia de nada. De que modo isso afeta na criação da sua filha, até mesmo na sua vida, tendo o conhecimento que você tem? Acho que afeta porque eu quando caio, eu levanto mais rápido, eu me antecipo, eu consigo visualizar algumas nuvens escuras que vão rondando, sei onde buscar recursos para melhorar, fazer terapia. Se eu utilizo métodos da psicologia na criação de sua filha, não. Não, porque foi uma área da psicologia que eu nunca me interessei, para ser bem honesto, psicologia infantil, bebês, assim, nada. Mas eu fui buscar informação para saber que tipo de criação que eu queria ter, o que estava sendo dito, com o que eu me afinizava mais, menos. Fui entender quais eram as necessidades básicas de uma criança, então sono, alimentação, afeto, vínculo, então isso era uma coisa bem importante para mim. Então eu estabeleci a base para que os primeiros 1000 dias, para mim é uma coisa importante, os primeiros 1000 dias são uma fase muito importante para o desenvolvimento emocional do ser humano. Então, assim, foi uma coisa que eu tenho investido muito nesse sentido. Então, mas nada de método, psicologia, sei lá, comportamental. O que eu gosto muito é da disciplina positiva, né? Então, que é uma vertente da psicologia individual do Alfred Adler, que depois foi surgindo com outro teórico, Dreykus, e aí efetivamente surgiu a psicologia positiva, a disciplina positiva como ela é organizada hoje em dia. Então gosto bastante. Ter sua filha fez você mudar seu pensamento sobre algo que você acreditava ser de outra forma? Acho que me fez entrar um pouco nesse universo um pouco dos pais, ter mais empatia, talvez por questões paternas, maternas. Mas eu não acho, por exemplo, muitas pessoas falam, Fred, você escreveu um livro Mães que Amam Demais. Você escreveria ele de novo? Escreveria, porque eu acho que o apego, a ansiedade, a superproteção excessiva é um problema. Não cuidar de si mesmo na maternidade ou na paternidade é um problema. Então é importante se cuidar. Então eu continuo pensando nesse sentido igual, mas acho que eu tenho mais conexão e empatia. Engraçado quando você encontra outros pais com bebês e tal, é quase como se fosse uma maçonaria, né? Os pais se reconhecem, falam, é isso aí, estamos juntos, passando pelas mesmas questões. Então é divertido isso. Acho que eu fiquei mais sociável nesse sentido com estranhos. Se você fosse pai de menino, o que acho que mudaria na sua vivência da paternidade? Acho que de alguma maneira seria mais pobre. Eu tenho mais convivência com mulheres, meninas, assim, desde muito cedo. Sempre foram minhas amigas, sempre tive mais amigas mulheres do que homens. Hoje em dia talvez esteja mais equilibrado. Então, seria acho que um pouco mais trabalhoso. Acho que eu teria mais cuidados para não deixar esse menino se deixar mergulhar numa mentalidade machista muito problemática que eu penso com bastante cuidado sobre isso. Então, acho que seria um pouco mais não natural para mim se eu fosse pai de um menino. O que você acha sobre o amor? Às vezes me parece que foi uma invenção de Hollywood. Acho que o amor tem um pouco de invenção de Hollywood, mas é um sentimento que tem muitas esferas. Quando é um amor infantil, ele é problemático, ele é romanticiado, ele é cheio de fantasias. E quando ele é um amor maduro, ele é uma coisa que traz muito crescimento, cumplicidade, alegria, complementaridade. Mas, de novo, né? Pessoas imaturas amando é um amor imaturo. Pessoas maduras amando é um amor maduro. Então, tem mais a ver com maturidade ou imaturidade do que a qualidade do amor, vamos dizer assim, né? Então, se é um amor imaturo, vai ser muito hollywoodiano e boboquinha. Você já teve sua sexualidade questionada? Sim, na adolescência, por conta de ter perdido minha virgindade tarde, assim. Então, um menino tímido, muito quieto, que ficava o tempo todo com as meninas também, porque tinha medo dos meninos que apanhava, né? Então, acho que devo ter minha sexualidade questionada. Acho que talvez o fato de também ter feito psicologia, né? Engraçado que já em vídeo, assim, já teve comentário, Fred, você é gay, você gesticula muito, você fala muito com a mão, sei lá, essa vozinha sua, sei lá que vozinha que eu tenho, você é muito cheio de... Né? Isso é bobagem, né? Também não vejo como um problema ser visto desse jeito, né? Como feminado, sei lá o quê. Eu não ligo, né?
Hoje não ligo mais, acho que minha vivência da sexualidade amadureceu com o tempo, então, né, então sei lá, quando você é adolescente, se te chamam de qualquer coisa, você fica mal com aquilo, né? Então aquilo me deixava mal, tu fala, será que eu sou? Ah, não gosto de menino, tal, eu sou apaixonado pelas meninas, tal, mas, né, você fica mal com aquilo, mas hoje não. Já sofreu por amor? Você já se apaixonou por alguém que não te queria? Porra, muitas vezes. Tanto na minha época de virgem crônico, né? Muitos amores platônicos, todas as meninas que eu era apaixonado, não acontecia nada, nada. Até os 22 anos, de 22 para 23. Mas assim, na vida adulta também, né? Com 30 anos eu lembro que eu fui apaixonadíssimo por uma garota que não quis nada. Achou que eu tava querendo coisas muito sérias e ela não quis, assim. Nossa, foi uma paixão de carnaval. Fiquei muito apaixonado por ela no carnaval, assim, queria seguir vendo ela, mas ela me esfriou e virou uma boa amiga. Mas, infelizmente, não me quis. Gostaria de saber sobre aquela desilusão amorosa que você fala, como se sente hoje em dia. Foi minha ex, né? Que foi um relacionamento de 4 anos e meio, quase 5. Foi bem significativa, né? Foi por conta dela que eu fui morar fora da casa da minha mãe. Minha vida adulta, vamos dizer assim, começou efetivamente. Foi um marco para mim. E era uma pessoa com quem eu contava muito. Quando eu lancei meu primeiro livro, ela estava na dedicatória. Então, e de repente, para mim naquele momento foi um término súbito. Ela já me pontuava algumas coisas, alguns incômodos, mas achavam que eram questionamentos que eram ok, eram ajustáveis. Mas era uma pessoa também muito difícil, talvez, muito afobada em alguns sentidos. Também não teve ritmo de esperar o amadurecimento da vida. E hoje eu entendo, né? Já coloquei as coisas no lugar, a gente teve desentendimento, afastei bastante ela, porque mesmo tendo terminado, ela tinha uma presença muito imperativa ali no meu dia a dia, a gente tinha coisas ainda em comum que a gente estava dividindo, então até que teve um dia que eu dei um basta em qualquer tipo de contato com ela, ela tentou retomar, eu bloqueei, até, né, e a gente acabou, em função disso, até não se falando mais, mas hoje em dia acho que meu coração está mais pacificado em relação a isso. Então, tá tudo bem, acho. Eu sempre falo acho porque, né, eu pressuponho que sim. Sua esposa trabalha, qual a profissão? Minha esposa trabalha pra caramba, uma super profissional. Ela tem 2 tipos de trabalho. Um é o de consultora de moda, de estilo, então ela ajuda as pessoas a se vestirem melhor. Então tem um Instagram dela, o @Juliana Giselin com S, Cordeiro, que ela dá bastante dicas sobre isso. E ela também tem uma empresa de equipamentos médicos, assim, então ela trabalha bastante. Tenho muito orgulho dela. Como conheci sua esposa e o que fez com que se interessasse por nela? Eu conheci ela era prima de uma ex-paciente minha, que convivia no ambiente, assim, eu atendia, não era num instituto onde tinham vários profissionais da psicologia. E ela passava em consulta com uma colega minha, eu via nos corredores, conversava eventualmente uma coisa, ela foi em palestras minhas, e aí, né, quando eu fiquei solteiro, eu falei assim, nossa, aquela moça, né, vi ela, tal, aquilo me chamou a atenção, fica aquele radar ligado, tentei contato com ela algumas vezes, não foi muito feliz, depois ela me contactou, a gente começou a conversar, saímos para tomar café, ela me contou de um relacionamento que ela vinha meio machucada, foi uma relação meio difícil que ela teve, a gente foi convivendo, e aí foi ficando. Então eu posso dizer que eu gostava dela antes dela gostar de mim. O que me interessou nela? Ela é uma pessoa muito sensível, doce, inteligente, pragmática. Então acho que ela equilibra muitos elementos assim que eu admiro. Então uma pessoa inteligente, pragmática, sensível, doce, se revelou uma mãe super carinhosa, afetiva. Então acho que ela tem muitas qualidades que
que me admiram numa pessoa e que me fizeram me interessar. Quanto tempo você demorou para ficar com a sua atual esposa? Bom, desde que eu comecei a insistir ali em querer ficar com ela, em setembro de 2011, até efetivamente ficar, acho que deve ter sido 1 mês e meio. Depois decidi, eu pedi ela em casamento antes de pedir em namoro, né? Achou meio estranho, acho que resolveu namorar só. Então deve ter sido, sei lá, 1 mês depois. Depois a gente foi morar junto lá para maio do ano seguinte. E depois, e 1 ano depois, em julho de 2013, a gente efetivamente casou, assim. Então foi essa a sequência dos fatos. Não sei se você é casado ou se namora, mas psicologia ajuda em relacionamentos pessoais, não se você não se desenvolve pessoalmente. Psicologia pode causar uma confusão, porque você tem conhecimento, mas não tem usabilidade desse conhecimento. Você pode virar um intelectualoide, mala, chato e não ajudar em nada. Acho que no meu caso ajuda, mas é porque é isso, né? Eu coloco em ação aquilo que eu entendo cognitivamente. O que você faz para a manutenção do seu casamento? Como cuida do relacionamento? Me fale das particularidades de uma vida conjugal saudável. Estou buscando referências. O que eu faço para a manutenção do casamento? Primeiro, eu estabeleço boas bases de coisas que a gente acredita, a gente se alinha bastante, conversa bastante, põe os pontos difíceis na mesa, com afetuosidade, às vezes com intensidade, questiono bastante as coisas da vida com ela e acho que ela entra bastante no ritmo, ela se dispõe a se abrir, a conversar, a fazer questionamentos importantes. E eu acho que é isso, né? Então tem diálogo, afetuosidade, eu sou bem afetivo, ela também é. Então acho que isso aí a gente caminha bem por esse campo. Então, cumplicidade, afetuosidade, diálogo, alinhamento de valores, projeto em comum, acho que são coisas assim bem importantes assim para fazer. Então a gente está sempre alinhando, né? Porque às vezes a gente pode deixar correr solto, pode ser que a gente se desalinhe, sento, converso, alinho, vejo se a gente está na mesma página. Não considero um relacionamento para a vida inteira como um processo dado, isso é uma construção, é algo que eu quero, é algo que ela quer, me vejo envelhecendo com ela também comigo, mas isso é uma coisa que tem que ser costurada, isso não é uma coisa que vai acontecer porque simplesmente a gente está junto por força do pensamento, da osmose do universo. Como você ou um casal faz para dividir as contas quando um ganha mais que o outro? Eu acho que conversando muito sobre esse tema, qual forma seria mais justa e saudável para ambos? Depende do casal, né? Então, no começo do relacionamento, a Juliana estava numa fase ganhando mais do que eu, então ela cobria algumas despesas ou outras. Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Então, acho que ter um senso, acho que ter contas separadas foi uma coisa importante. A gente não tem conta conjunta, então isso é uma coisa. A gente fez muita consultoria financeira com o nosso querido Eduardo Amuri, então a gente conversou muito sobre isso. Isso é uma dificuldade minha, eu sou meio displicente com a questão financeira. A Juliana é super mais ativa, lida com a planilha, também empresária, sabe lidar com isso, gosta do assunto. Então acho que não deixando de olhar essa questão é mais importante do que assim. Mas eu tendo a achar que distribuir de uma forma equilibrada as contas é melhor. Hoje eu acabo ganhando mais do que ela, cubro mais despesas, mas acho que a gente entrou num acordo assim do quanto cada um pode ir, o que é justo e o que não é. A gente conversa muito sobre isso. O assunto é mais difícil nesse caso para mim do que para ela, mas eu acho que eu me abri muito também para dialogar. Com a chegada da filha houve muitas mudanças, pra cacete, né? Eu detesto acordar cedo, e é o que eu tenho feito desde que ela nasceu, que é acordar cedo. Até virou um hábito já, então 6, 7 horas da manhã já estou acordando mesmo quando ela não acorda. Ainda bem que ela dorme 7 da noite, acorda 7 da manhã de modo geral. Então ela dorme bem assim. Mas basicamente essa coisa do sono assim, perturbou. E a logística, né? Eu tendo a ficar mais em casa do que necessariamente querer fazer coisas fora. Então antes eu fazia muito workshop, palestra, não sei o que lá. Agora eu tô mais caseiro, porque eu quero curtir esse momento, essa dela mais pequenininha.
depois ela vai mais para a escolinha, daí é outro ritmo, mas por enquanto é isso. Né? Então teve bastante mudança de logística, assim. Fred, você já fez Ménage à Trois? Não, e assim, não é bem uma fantasia assim, minha, assim, de verdade. Assim. Se você pensa assim, fantasia de ter duas mulheres, uma mulher e um homem junto, assim. Não, assim, de novo, né? Eu sou muito focado numa pessoa, eu tenho muita facilidade no um a um, assim. Põe muita variável no assunto, isso me confunde, me complica, então assim, não tenho, né? Duas mulheres, assim, a imagem excitante, mas na prática eu não teria gosto, assim. Eu gosto de me dedicar com exclusividade para uma coisa só por vez quando eu estou fazendo. Põe duas ou três coisas mais, já particularmente não me deixa mais tenso do que tranquilizado, assim. Beijos de língua vão diminuindo muito nos relacionamentos longos, 5, 10, 20 anos. Você já passou por isso em algum relacionamento? Olha, eu não fico beijando minha esposa de língua o tempo todo, assim. A gente tem uma relação afetiva, então a gente se beija, assim, mas não é uma coisa muito passional. A gente tem uma ternura, assim, também não tem uma preocupação muito passional com nada, né? Acho que a Juliana também, então a gente encontrou o nosso ritmo de afeto, desejo, assim, mas acho que cada casal é um, né? Tem gente que é beijoqueira de língua necessariamente. Eu sou beijoqueiro, mas não necessariamente de língua o tempo todo. Acho que nem era tanto assim também no começo. É um equilíbrio normal, então cada casal tem que encontrar o seu, né? Agora, espiritualidade, o tema. Você tem alguma orientação religiosa, espiritual? Se sim, como isso influencia na sua personalidade, na sua forma de lidar com as outras pessoas e com você? Olha, eu sou uma pessoa que faço buscas assim espirituais desde muito cedo, né? Minha família é católica, um pouco espírita, então isso teve uma boa influência no meu desenvolvimento como personalidade, na minha maneira de ver o mundo, de olhar as coisas de uma maneira mais ampla. Depois fiz questionamentos em relação a isso, diminuí mais minha vivência nesse campo. Hoje em dia, gostaria de saber qual é a sua religião. Acho que hoje em dia não tem uma religião especificamente instituída, né? Gosto muito de entender coisas sobre o budismo, de leitura, prática, mas o budismo enquanto religião, não sei se necessariamente daria para dizer que é uma religião, há uma controvérsia em relação com a questão da religiosidade do budismo, mas sim, me considero um espiritualista, mas não fico assim... Mas ao mesmo tempo sou muito questionador, sou muito pé no chão, então isso me dá um senso de bondade, serenidade, mas não acho que é isso que necessariamente me faz ser uma pessoa melhor. Acho que ela me dá alguns caminhos de entendimento sobre minha profundidade psicológica. Porque assim, até me pergunta, você tem alguma relação com Deus? Sempre tive de alguma maneira e sempre reformulei minha relação com a figura da divindade de modo geral. Antes era uma coisa mais passiva, me pedir, me ajuda. Depois foi se tornando uma coisa mais madura, como um adulto que solicita o pai quando é necessário. E hoje em dia tem muito mais uma autonomia em relação a isso. Então, a minha imagem de espiritualidade não é de uma figura transcendente, né? A minha visão de espiritualidade tem a ver com uma figura imanente, como se aquilo tivesse nas conexões da vida, das pessoas, na maneira com que as pessoas se relacionam. Então essa é a minha experiência, vamos dizer assim, do divino, nas experiências humanas, psicológicas, na bondade, naquilo que... Mas assim, também não vejo nada contra o ateísmo, acho que é uma vivência lógica, digna, é um caminho, né? E aí uma pergunta aqui, o que você tem a dizer sobre crentes católicos, judeus, umbanda, com todo respeito ao seu profissionalismo? Não me fale que cada um segue o que quer. Pois é, né? Desculpa ferir, né, desapontar a ideia de profissionalismo, mas eu acho que as várias religiões no mundo surgiram para contemplar diferentes condições geográficas, sociais, culturais. Então, sim, a diversidade de religiosidade que existe
tem muito a ver com estilo de vida, personalidade, condição social, política. Então acho que isso tem muito a ver com grau de maturidade emocional. Em todas as religiões existe uma espiritualidade infantilizada, assim como existe uma espiritualidade mais madura. Então, desculpa, mas o que eu tenho a dizer sobre religião é que ela acaba sendo muito própria de cada pessoa e das próprias questões e dos dilemas que ela vive emocionalmente. Qual a relação da espiritualidade com a psicologia? Da espiritualidade para com a psicologia boa, da psicologia de um modo geral para a espiritualidade ruim. A não ser talvez a psicologia transpessoal, a psicologia positiva, que faça uma ponte, alguma coisa nesse sentido, mas de modo geral ruim. A espiritualidade não, a espiritualidade se beneficia muito de conhecimentos psicológicos para avançar nesse sentido, mas o inverso não. Acredito em lei de ressonância, atração. Acho uma bobagemzinha assim que as pessoas utilizam para poder talvez compensar um senso de uma falta de explicação lógica a respeito das coisas, né? Desejo que cai do céu. Acho meio infantil um pouco isso. Eu acredito muito mais no processo de você agir e andar e produzir, criar condições, causas e efeitos, do que necessariamente desejar ardentemente uma coisa e elas atraem. Não acho que ela atrai, a gente se põe num lugar onde a gente tromba com aquilo que a gente consegue ver. Quem está com os olhos vendados não vê nada, então não atrai nada. Quem está com os olhos abertos vê e encontra o que vê, né? Então acho que tem isso. Então acho uma percepção um pouco infantil, mas acho útil quando a pessoa precisa sair do zero de percepção de espiritualidade para alguma coisa, alguma noção de motivação pessoal, às vezes ajuda, mas ficar nisso acho um pouco... Né? Acredito em reencarnação, influência de personalidades passadas na vida atual. Não é uma ideia que eu cultivo, mas não é uma ideia que eu descarto em absoluto, né? Então não é uma coisa que eu fico considerando o tempo todo na minha vida. Acho interessante a ideia, mas também se isso também não existir, também fico confortável com a ideia de que a vida é uma só. Então eu tenho cultivado muito essa vida no momento presente. Acho que se você cultiva uma boa vida no momento presente, se a reencarnação existe, algumas fontes dizem que sim, paracientíficas, vamos dizer assim, mas não é uma coisa tão concreta e certa. Tem muitas visões sobre reencarnação também, né? Não como uma coisa pessoal, mas como uma essência, uma chama que passa de uma condição para outra, que não necessariamente uma individualidade personalizada. Gosto da ideia, mas não fico conjecturando e trabalhando com isso, assim. Influência de obsessões espirituais, puxa, daí entra meio na mesma coisa, né? De alguma maneira eu não trabalho com isso, não fico olhando por isso, mas também não digo que isso não exista em absoluto, né? Mas, de novo, não fico conjecturando essas questões. Mas não trato isso com problema, com preconceito, com quem vem trazer essas questões, não. Acho bem-vindo esse tipo de reflexão. Acho que é importante a pessoa trazer à tona, então não vejo como um problema. O que eu penso da morte? Eu penso que a morte é uma parte muito importante da vida. Não acho que não tenho tanto medo da morte. Eu ficaria triste se eu morresse de súbito, assim, tá cardíaco, dormindo. Eu queria estar vivo quando eu morresse, assim. É uma coisa assim que eu até falo bastante. Esteja vivo quando morrer. Quero estar vivo, lúcido, conversando, enfraquecendo, podendo dizer adeus e morrer. Gosto dessa ideia, assim. E acho que a morte é uma parte importante da vida, que pode se abrir para um infinito, para uma coisa, uma continuidade linda, mas que também, se não seguir para lugar nenhum, também vejo como bonito. Assim. Então a morte para mim é um grande enigma que eu adoro manter aberto e com uma alegria, assim, de quando chegar poder descobrir qualquer um das versões, dos caminhos. A ideia da morte não me torna, da morte seguir vida depois da morte ou não me torna uma pessoa melhor ou pior, né? Então né? O que você acha da ideia de que um dia o mundo irá acabar? Vai acabar, né? O sol vai superaquecer, vai acabar. Eu não acho que vai acabar para já, assim.
coisa de 100, 200, 300 anos, e a gente ainda tem muita estrada para rodar, assim, a gente vai se reinventar em muitos níveis, então acho bobagem essa coisa do apocalipse. Adoraria que tivesse apocalipse zumbi, assim, gosta, coisa nerd de apocalipse zumbi e tal, blá, blá, mas assim, não vai acontecer, então só em seriado que eu assisto. E sobre a aplicação da astrologia, eu acho uma pessoa simpática a astrologia, de modo geral, quando as pessoas falam, parece ser interessante, então gosto da ideia. É isso. Próximo vídeo eu vou falar sobre psicologia e minha carreira. Espero que você fique ligado nas redes sociais, Fred Matos. E é isso, você já sabe tudo. Beijo, tchau, tchau.